Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. As listas não oficiais com os valores do pagamento do rateio do Fundef aos professores do Estado devem ser desconsideradas. Até mesmo a lista oficial recebida pelo SINTRN apresentou erros que estão sendo corrigidos. O coordenador-geral do SINTRN, Bruno Vital, traz agora as últimas informações sobre a conquista dos precatórios do Fundef. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, a todas as telespectadoras. Então, ainda no clima da conquista do rateio do Fundef, a pergunta que a categoria está fazendo em todos os órgãos, nas escolas, redes sociais, está assegurado mesmo, Bruno, esse pagamento para o dia 31? Então, conforme o anúncio que a governadora fez no dia 15, ela faz 2 anúncios que foram importantes para a categoria. A publicação da mudança de nível dos professores, mais de 1.600 professores com mudança de nível, uma conquista que é nossa, uma reivindicação que é nossa, e também anuncia o pagamento no dia 31 dos precatórios do Fundef para as pessoas que têm, obviamente, o direito a receberem esse rateio. Ela confirmou no vídeo que fez e a comissão que está estabelecida e da qual o Sint faz parte, continua reafirmando a data do dia 31. Então, conforme a informação do governo do estado, o pagamento acontecerá até o dia 31 para todos que têm direito. E o Sint já recebeu o cálculo oficial que foi aprovado pela comissão, mas imediatamente já detectou problemas na lista, nos valores. Como é que ficou isso, Bruno? Exato. Nós recebemos na última segunda-feira a lista, oficial do governo do estado, foi entregue, foi repassado para a nossa assessoria jurídica e nessa lista nós detectamos diferenças de valores. Por exemplo, e inclusive recebemos muitas perguntas da categoria nesse sentido, diferenças do seguinte nível. A pessoa tinha a mesma carga horária, o mesmo tempo de serviço da sua colega, às vezes eram inclusive da mesma escola, mas na lista apareciam com valores diferentes, sendo que o critério para o pagamento foi que se eu tenho a mesma carga horária que uma pessoa, se eu tenho o mesmo tempo de serviço, eu receberei o mesmo valor que ela, porque foram os critérios que foram considerados. A gente encontrou isso dentro da própria direção do Sint e a partir desses casos nós começamos a levantar dúvidas, questionamentos sobre os valores que estavam publicados. E nesse sentido foi descoberto que algumas fontes que pagavam pelo Fundef naquela época não foram consideradas. Na hora de realizar o cálculo, a Secretaria de Administração ela considerou apenas uma fonte. Na primeira verificação que nós fizemos, nós descobrimos que tinha uma segunda fonte, e parece-me que já se descobriu uma terceira fonte que não tinha sido levada em consideração. E aí, a partir dessa constatação, se iniciou a realização de um novo cálculo para fazer uma atualização desses valores, fazer, no caso, uma nova lista, lembrando que essa lista ela não deverá ser divulgada pelo governo do estado, nem pelo sindicato, mas nós podemos falar de nós não divulgaremos uma lista completa com o nome de nenhum servidor, de nenhuma servidora, nem com os dados, tanto porque isso é proibido, viola a lei de dados, que proíbe a divulgação dos dados da pessoa, quanto porque coloca em risco, seria irresponsável da nossa parte, colocaria em risco as pessoas para que elas pudessem sofrer golpes, e nós já vivemos uma situação de tentativas de golpes com os professores da rede estadual, e não foi uma situação boa, foi uma situação muito tumultuada para todo mundo. Inclusive, pessoas tiveram prejuízo financeiro porque acreditaram no golpe. Então, nós não vamos divulgar uma lista nesse formato. Nós estamos nos organizando para fazer a divulgação dos valores com acesso individual pelo CPF. A pessoa vai, digita seu CPF e ela vai acessar o valor que tem a receber. Mas, neste momento, nós não temos uma lista pronta ainda. Por quê? Porque a lista que foi entregue pelo governo do estado, ela tinha erros que o próprio governo do estado em seguida reconheceu
e está processando um novo cálculo. Então a lista que o sítio recebeu já está anulada, não vale nada, vai ser feita outra. Exatamente. Tem uma lista que está sendo atualizada, nós estamos esperando receber. E amanhã, segunda-feira, nós vamos ter uma reunião com a comissão que está tratando disso, né? O Cinti faz parte dessa comissão e esperamos já receber uma nova lista, dessa vez atualizada, considerando essas fontes que foram desconhecidas na primeira lista. Isso explica, né, a importância e o tempo que se levou para a definição disso, né, Bruno? Porque havia uma ansiedade muito grande para saber desses valores, para receber, né? E não ia adiantar nada que as pessoas recebessem os valores, mas de forma injusta, de forma errada, não é isso? Exatamente. É possível que no pagamento aconteçam erros, né? Nós acreditamos que haverá casos de erro, mas quanto menos a gente puder errar na realização desse pagamento, melhor. Portanto, nós temos tido essa preocupação. Inclusive, depois que o pagamento acontecer, isso já foi debatido na comissão, depois que o pagamento acontecer, aquele servidor ou servidora que entender que houve prejuízo, ou seja, que recebeu menos do que deveria, vai poder fazer um recurso administrativo, protocolar, solicitando para análise da comissão, que está tratando dos cálculos do Fundef e do rateio, né? Solicitando a correção desse valor. Vai ser analisado e, se for constatado que a pessoa realmente recebeu menos do que deveria, esse valor será corrigido. Inclusive, foi reservado, né, já foi discutido na comissão e aprovado, que vai ser reservado um valor de 2% do valor total, exatamente para corrigir os casos em que acontecerem erros. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. Nota do Cinti-RN em defesa dos educadores da rede municipal de Natal. Os educadores de Natal receberam seus contra-cheques sem o reajuste do piso determinado por lei. Também tiveram quase metade dos seus salários confiscados pela prefeitura a título de desconto dos dias parados durante a greve. Ou seja, foram cortados os salários que já estavam cortados. Trata-se de uma forma imoral e repugnante de retaliar os educadores por terem se recusado a aceitar calados a injustiça e a ilegalidade. Como se não bastasse a falta de merenda, de professores e até de gás nas escolas, os professores dos seus filhos estão sob ataque. O prefeito Álvaro Dias elegeu a educação como inimiga e parece ter um prazer sádico em tentar destruir os educadores, mas não conseguirá. O sadismo político do prefeito receberá resposta à altura do Cinti-RN. Nas escolas, nas urnas, nas ruas e na justiça. Cinti-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cinti-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do Cinti-RN, professor Bruno Vital, que está falando dessa grande conquista aí do Cinti, que é o rateio do Fundef. Bruno, a comissão, né, acertou também que os herdeiros, né, terão direito também a receber a sua parte, né, os que têm direito, né, também vão ter acesso a isso daí. Só que o sindicato acordou que esse pagamento vai ser depositado direto na conta, né? E no caso dos herdeiros, quando a conta já não existe mais, né? A conta daquele professor, daquela professora que já morreram, como é que vai ficar isso? Então, esses casos são os casos mais especiais desse pagamento. O servidor, né, que ainda está vivo, seja ativo, seja aposentado, vai receber diretamente na sua conta bancária, que já recebe normalmente pelo Estado. Aqueles que são pensionistas receberão normalmente também nas contas, né, de pensão que vem recebendo. Quem é herdeiro, que são esses casos, né, ou outros casos que venham a acontecer que estejam fora da regra, vamos dizer assim, eles precisarão se apresentar. Vai ser aberto um edital judicial e vai ser dado um prazo de 1 ano para que essas pessoas elas possam se apresentar fazendo a reivindicação, né? Então, os herdeiros vão precisar fazer isso, vão procurar, já que todo o processo vai ser homologado pelo judiciário, né? Esse nosso acordo com o governo do Estado será homologado pelo judiciário. O judiciário ficará encarregado de receber essa solicitação e de encaminhar
depois o pagamento. E a reserva desse recurso também já vai estar garantida. Você falou que serão reservados 2%, né, para esses erros, e outra parte também vai ser destinada aos herdeiros que, dependendo do montante, talvez nem venham buscar. Também vai sobrar, talvez sobre aí um pouco disso. Sobrou, digamos, 1,5% da reserva que tinha sido feita junto com esses valores que não foram procurados. E aí, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Então, passado o prazo de 1 ano, vai haver a redistribuição do recurso para todos os beneficiários. Então, se os recursos, se os 2% que foram reservados, né, que é uma margem de segurança para a correção de erros, para os herdeiros, se eles não forem utilizados, o recurso que sobrar ele vai ser redistribuído com todos os beneficiários. Isso também já foi discutido e definido pela comissão. Outro detalhe importante é o seguinte: esse valor que será distribuído agora não é o valor total ao que o Estado tem direito, né? Existe mais dinheiro aí para vir, é isso, Bruno? Isso. Na verdade, o Estado está reivindicando um valor mais alto do que o que recebeu. O que nós recebemos, né, que foi um valor de 279 milhões, foi no ano passado. Esse valor já não é mais 279 milhões porque ele se atualiza diariamente, mas na época era esse o valor. Esse valor foi chamado de incontroverso, o que significa que o Estado e a União reconheceram, no caso a União, o governo federal, né, reconheceu que deve esse valor ao governo do Estado. Portanto, já repassou sem fazer maiores discussões. A outra parte que está em discussão judicial é a parte controversa. É uma parte que está em discussão na Justiça sobre o reconhecimento, né, da dívida da União com o Estado. Acreditamos que essa parte vai ser reconhecida também. E o total geral, somando os que nós já recebemos com o que está para ser recebido, um valor acima de R$1 bilhão. Então, todo esse recurso, né, finalizando-se a discussão judicial, vai ter um repasse de 60% para os trabalhadores e trabalhadoras que têm direito, os trabalhadores da educação que têm direito. Bruno, em todas as ações, né, o montante que a pessoa beneficiada tem direito, ela sofre descontos, né? Nesse caso, quais são os descontos que incidirão nesse valor aí do rateio do Fundef? Então, o que as pessoas irão contribuir, né, sejam filiadas ao Sint, sejam não filiadas, vai ser com os honorários advocatícios, que serão pagos, porque essa ação que nós ganhamos foi uma ação judicial, que começou inclusive no ano passado, né? Ela vem se desenvolvendo desde o ano passado, a decisão favorável se deu esse ano, e depois da decisão judicial nós vimos fazendo diversas tratativas administrativas que vão ser finalizadas com a homologação de um acordo judicial. Ao final de toda essa discussão do pagamento, nós faremos a homologação judicial dessa questão, dessa discussão, inclusive informando a Justiça sobre os acordos que foram feitos, sobre os valores que foram pagos, né? Então, houve toda uma articulação jurídica para essa ação e conforme o trabalho foi realizado pelos advogados, eles irão receber os valores dos honorários advocatícios, 10% para aquelas pessoas que são sindicalizadas e 20% para as pessoas que não são sindicalizadas ao Sint. Vai ter desconto de imposto de renda? A gente vai informar e vai declarar que recebeu e vai ter a taxação correspondente. Mas na lista em si, não? Não vem com imposto de renda, não. Vem com o valor bruto, né, e vem o honorário advocatício na tabela. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do Sint-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Até a próxima. A assessoria jurídica do Sint-RN estará presente na próxima reunião dos aposentados e aposentadas da educação. O evento está agendado para a próxima quarta-feira, a partir das 8 da manhã, no auditório Marise Paiva, na sede estadual do sindicato. Na pauta, o rateio do Fundef e as outras ações judiciais que favorecem ao segmento dos aposentados. E o Extra Classe de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo.